4 hours, and I can't say it was for 4 hours. I honestly did. You turned me on to Twitter. I knew nothing about Twitter. Yeah. You know I have to arrive fashionably late. All right. Not too late, though. Not too late? Not too late, please. What time would you like me there? So I'm not going to say anything that I didn't say in my papers and in court. A imagem pública de Ellen DeGeneres está em perigo mais uma vez, com seu nome aparecendo em uma suposta lista de convidados ligada às polêmicas festas de Sean Diddy Combs. As especulações estão aumentando. Neste vídeo, vamos mergulhar no frenesi online em torno desta lista e o que isso significa para a carreira de Ellen. Clipes ressurgidos de Diddy e Ellen no The Ellen DeGeneres Show reacenderam as discussões. Vamos dar uma olhada em alguns dos momentos mais notáveis das aparições de Diddy no The Ellen DeGeneres Show. A filmagem ressurgida recentemente apresenta uma rodada divertida de Never Have I Ever com P. Diddy e DJ Khaled. Em um momento engraçado, Ellen perguntou: "Nunca acordei em um lugar sem saber como cheguei lá." DJ Khaled admite que não, mas a resposta de Diddy foi suspeita. Você está certo, você está certo. Nunca acordei em um lugar estranho sem lembrar como cheguei lá." Em outra ocasião, Ellen DeGeneres foi questionada sobre as infames festas com P. Diddy. Em seu estilo brincalhão característico, ela respondeu com humor e deflexão: "Então, me conte sobre sua festa de aniversário, estou convidada." "Sim, sim, você está definitivamente convidada. Eu te convido para todas as minhas festas, você só não parece ter aparecido." Bem, aí está. Embora essa troca não tenha levantado sobrancelhas na época, outro vídeo ressurgido de P. Diddy em seu programa, onde Ellen pergunta: "O lugar mais louco que você já teve um encontro, para, eu acho que nós dois", com uma pausa para efeito dramático, deixou os espectadores com uma sensação inquietante, especialmente à luz das revelações recentes. Um dos clipes de destaque que ressurgiu recentemente é de um episódio exibido em 2018, onde Ellen pregou uma peça em Diddy com um palhaço assustador. Este segmento, que originalmente era para ser um susto de Halloween despreocupado, ganhou um novo significado à medida que os fãs o assistem novamente no contexto das batalhas legais em andamento de Diddy. No clipe, Diddy nega confiantemente ter medo de palhaços, apenas para pular da cadeira quando Ellen o surpreende com um escondido atrás de uma caixa. "Um palhaço não vai me assustar." "Sério?" "Sim, eu não tenho medo de palhaços." "Mas ouvi dizer que você aplausos tinha." O que antes parecia ser uma brincadeira hilária agora gerou conversas mais profundas online, já que Diddy está atualmente envolvido em problemas legais, incluindo alegações de má conduta e tráfico. Os espectadores começaram a revisitar esses momentos passados entre ele e Ellen com um olhar mais crítico. As mídias sociais estão cheias de teorias e especulações sobre a natureza do relacionamento deles, particularmente como Ellen lidou com Diddy em seu programa. Alguns fãs até sugerem que Ellen sabia mais sobre a vida pessoal de Diddy do que deixava transparecer. Outro momento ressurgido vem de um episódio de 2018, quando Ellen brincou sobre Diddy ir à sua festa. No clipe, ela impressiona Diddy sobre se ele chegaria ou não na hora, provocando que a festa não começaria sem ele. "Você vai chegar cedo para minha festa?" "Sim, vou." Não, você sabe que tenho que chegar elegantemente atrasada." "Tudo bem, mas não muito tarde, não muito tarde, não muito tarde, por favor." "A que horas você gostaria que eu estivesse lá?" Embora na época isso fosse apenas uma brincadeira, à luz da situação legal atual de Diddy, as pessoas estão questionando se os comentários de Ellen sugeriram um lado mais controverso de sua vida social. Essas trocas aparentemente inocentes agora estão sendo vistas por uma lente completamente diferente. O tom brincalhão das interações foi reinterpretado como perturbador, principalmente porque o sentimento público mudou contra Diddy. Esse reexame só se intensificou à medida que mais detalhes sobre a suposta conduta de Diddy vieram à tona. Muitos agora se perguntam se os comentários de Ellen sobre as notórias afterparties de Diddy eram mais do que apenas piadas. Vale a pena notar que a própria Ellen enfrentou sérias críticas no passado por supostamente promover um ambiente de trabalho tóxico em seu programa.
Embora as duas controvérsias não estejam diretamente relacionadas, elas contribuem para a mudança de percepção de suas trocas lúdicas com Diddy. Alguns espectadores agora sentem que as entrevistas de Ellen com Diddy podem ter cruzado os limites, mesmo que involuntariamente. Não se trata mais apenas de uma brincadeira ou convite para a festa, é sobre como esses momentos agora estão sendo enquadrados de uma forma mais suspeita. As piadas de Ellen sobre as after-parties de Diddy eram apenas para rir, ou havia algo mais por trás delas? À medida que mais clipes antigos ressurgem, que outros momentos entre Ellen e Diddy podem revelar verdades mais profundas sobre seu relacionamento? A amizade em comum de Ellen DeGeneres e Diddy está levantando sobrancelhas novamente. Vamos direto ao cerne da questão, o tweet de Ellen DeGeneres de 2016, onde ela chamou Sean Diddy Combs de Cuddly MC Snuggle Stuff. Naquela época, parecia apenas mais um dos gritos de aniversário peculiares de Ellen para seus amigos famosos. No entanto, com os atuais problemas legais de Diddy, esse apelido alegre assumiu um tom muito mais desconfortável. No tweet, Ellen desejou a Diddy um feliz aniversário, referindo-se aos muitos nomes pelos quais ele é conhecido, P. Diddy, Puff Daddy, Sean Combs, antes de usar o apelido peculiar Cuddly MC Snuggle Stuff. O que antes era brincalhão agora está despertando curiosidade e especulação generalizadas. Fãs e usuários de mídia social estão revisitando esse momento, perguntando se Ellen sabia mais sobre o comportamento controverso de Diddy do que ela deixava transparecer. As pessoas agora estão questionando sobre o que era realmente a piada aparentemente inocente. Este tweet não é o único motivo pelo qual a internet está agitada. Diddy. As interações de Ellen com Diddy remontam a anos, com Diddy aparecendo frequentemente no The Ellen DeGeneres Show. A química na tela e as brincadeiras divertidas foram um sucesso entre os fãs na época. Mas com os desenvolvimentos recentes, alguns espectadores estão reexaminando esses clipes. Um episódio notável em 2018, onde Ellen pressionou Diddy de brincadeira para ir à sua festa de aniversário, é um daqueles momentos que agora parecem estranhos quando vistos no contexto atual. Primo, você sabe, quando você chega lá, a festa realmente começa. Você sabe do que estou falando, eu te peguei. Eu prometo a você, não vou te decepcionar dessa vez. Tudo bem, ótimo, ótimo. O ressurgimento deste tweet, em meio às sérias acusações legais de Diddy, lançou uma sombra sobre a amizade deles. As pessoas agora estão se perguntando quanto Ellen sabia sobre a vida privada de Diddy, especialmente à medida que mais detalhes surgem sobre sua suposta má conduta. O tweet Cuddly MC Snuggle Stuff foi retweetado e comentado milhares de vezes, com usuários expressando desconforto. Alguns até acusam Ellen de ser muito próxima do estilo de vida questionável de Diddy. O apelido era apenas uma piada inocente ou havia algo mais profundo por trás disso? Essa situação reflete um padrão mais amplo que vimos em Hollywood, onde celebridades antes admiradas por sua franqueza e charme se encontram sob escrutínio quando as pessoas com quem se associam enfrentam problemas legais. O silêncio de Ellen sobre a situação de Diddy só alimentou mais especulações. Ela não abordou o tweet ou os clipes ressurgidos, em vez disso, se concentrou em seu próximo especial da Netflix. Aqui está o problema, sou uma comediante que tem um talk show e encerrei o programa todos os dias dizendo, sejam gentis uns com os outros, o que pode indicar uma tentativa de se distanciar da controvérsia. O público está compreensivelmente curioso. Ellen era apenas uma amiga próxima que fez uma piada inoportuna ou havia mais no relacionamento? O fato de ela ter se referido a Diddy de uma forma tão única e íntima levou muitos a se perguntarem o que mais estava acontecendo nos bastidores. Ellen sabia sobre o suposto comportamento de Diddy ou ela estava simplesmente envolvida em sua persona maior que a vida? Essas interações ressurgidas entre Ellen e Diddy são meras coincidências ou há uma história mais profunda esperando para se desenrolar? O que podemos aprender com os clipes estranhos e agora controversos de Diddy aparecendo no The Ellen DeGeneres Show? O tweet de aniversário de Ellen DeGeneres de 2016 para Sean Diddy Combs está mais uma vez em evidência, e desta vez não está sendo visto com a mesma diversão inocente de antes. No tweet, Ellen alegremente chamou Diddy de Cuddly MC Snuggle Stuff, um apelido brincalhão que ela criou para ele. Em 2016, era apenas mais um exemplo do senso de humor peculiar de Ellen. Mas hoje,
com Diddy enfrentando sérias acusações legais, este tweet gerou uma reação negativa significativa online. Olá, Sean Diddy, como vai? Estou ótimo, como vai você? Estou fantástico, obrigado. Você gosta de ficar assustado? Eu não vou, sim, não faça isso. Não, eu não vou fazer isso. Tenho que agradecer porque da última vez que você esteve aqui, você me fez entrar no Twitter. Eu não sabia nada sobre o Twitter, e agora é muito divertido. Estou jogando tantos jogos, e posso dar coisas e ajudar as pessoas. Você consegue se conectar com as pessoas, você consegue. À medida que os problemas legais de Diddy se intensificaram, incluindo alegações de má conduta e tráfico, o apelido de Ellen foi examinado, com muitos se perguntando se ela sabia mais sobre seu comportamento controverso do que deixava transparecer. Usuários de mídia social reagiram rapidamente, e não gentilmente. Muitos estão dizendo que o tweet envelheceu como leite, referindo-se ao quão desconfortável ele parece agora à luz das alegações que Diddy está enfrentando. O tweet, que na época parecia uma brincadeira inofensiva, agora se tornou um ponto focal na discussão sobre o quanto Ellen sabia sobre a vida de Diddy fora das telas. Alguns fãs apontaram que o apelido íntimo de Ellen poderia implicar que ela estava ciente de seu comportamento nos bastidores, enquanto outros acreditam que é apenas uma infeliz coincidência. A mídia social explodiu com especulações. Um usuário comentou sarcasticamente: "Nós realmente precisamos saber o porquê, Ellen", enquanto outros comentaram que o tweet deveria ter sido deletado no momento em que as acusações de Diddy se tornaram públicas. Para piorar a situação, Ellen permaneceu em silêncio sobre o tweet ressurgido. Enquanto outras celebridades estão se distanciando de Diddy, Ellen ainda não abordou publicamente seu relacionamento ou o tweet estranho. Isso só alimentou ainda mais o fogo, com as pessoas agora questionando por que ela não falou sobre Diddy ou esclareceu suas intenções por trás do tweet. Alguns estão até se perguntando se o tweet de Ellen foi uma piada interna fazendo referência a coisas que aconteceram nas festas infames de Diddy, que foram examinadas como parte de seus problemas legais. A reação do público foi dividida. Enquanto alguns acham que o apelido era apenas brincadeira de Ellen, outros estão convencidos de que há mais, principalmente dadas as alegações assustadoras contra Diddy. Os fãs começaram a reavaliar as amizades de Ellen com outras celebridades à luz dos escândalos que enfrentam, fazendo perguntas desconfortáveis sobre o quanto ela realmente sabe. A personalidade peculiar de Ellen na TV mascarava uma compreensão mais profunda da vida privada de seus amigos famosos? Embora o The Ellen DeGeneres Show tenha terminado em 2022, a carreira de Ellen está longe de acabar, com seus novos empreendimentos como um especial da Netflix ainda a mantendo sob os holofotes. No entanto, a associação de Ellen com Sean Diddy Combs durante suas batalhas legais pode lançar uma sombra significativa sobre seus projetos futuros. O ressurgimento de suas interações passadas, especialmente seu tweet de 2016 chamando de Kudry MC Snugly Stuff, está levantando questões que Ellen ainda precisa abordar. A longa carreira de Ellen em Hollywood viu sua cota de altos e baixos, mas sua decisão de ficar em silêncio sobre a situação de Diddy pode impactá-la mais do que ela antecipa. O público está cada vez mais crítico com celebridades que permanecem ligadas a figuras controversas, e as acusações de Diddy, incluindo alegações de extorsão e tráfico, são sérias. Hollywood opera com base na percepção, e a culpa por associação pode ser uma força prejudicial. A recusa de Ellen em comentar sobre seu relacionamento passado com Diddy enquanto outras celebridades se distanciam dele pode levar à desconfiança do público, especialmente quando combinada com suas controvérsias anteriores. Além disso, o histórico de Ellen com alegações de toxicidade no local de trabalho já criou rachaduras em sua imagem pública. A controvérsia em torno de Diddy pode agravar esse problema, dificultando que ela recupere sua personalidade limpa e amigável. Como vimos em outros casos de Hollywood, permanecer em silêncio pode muitas vezes alimentar especulações, levando o público a presumir o pior. Em Hollywood, os danos de estar ligado a escândalos como o de Diddy são evidentes. Celebridades que tinham laços estreitos com Diddy estão se esforçando para se distanciar, com muitas permanecendo em silêncio ou cortando conexões diretamente. Um destino semelhante pode aguardar Ellen se ela continuar evitando abordar sua associação com Diddy.
Com a Netflix atualmente hospedando projetos como a série documental de 50 Cent investigando os problemas legais de Diddy, o próprio relacionamento contínuo de Ellen com a gigante do streaming pode enfrentar um escrutínio desconfortável. A pressão pública por responsabilização está maior do que nunca, e o silêncio de Ellen pode ser interpretado como cumplicidade ou ignorância. As apostas são especialmente altas porque a carreira de Ellen está em um momento crucial. Embora ela tenha feito a transição bem-sucedida da TV diurna para o streaming, sua marca continua vulnerável à opinião pública. Como uma das figuras mais proeminentes de Hollywood, o envolvimento de Ellen, mesmo indiretamente, em um escândalo como esse pode manchar sua reputação. Seu último especial da Netflix, For Your Approval, recebeu críticas mistas, e sua capacidade de voltar ao mainstream pode depender muito de como ela navegar neste momento. Ellen optou por não falar sobre as alegações de Diddy ou suas interações anteriores com ele, em vez disso, se concentrando em promover seu especial da Netflix. Essa estratégia pode ser uma tentativa de deixar a tempestade passar, mas vem com riscos. A percepção pública é crucial em Hollywood, e muitos espectadores agora são mais críticos com celebridades que não conseguem responsabilizar a si mesmas ou a seus colegas. Ellen quebrará seu silêncio sobre Diddy ou sua carreira enfrentará pressão contínua à medida que o escândalo se desenrola? Como outras celebridades reagirão ao serem associadas a Diddy? A internet tem estado agitada com especulações desde que o tweet de Ellen DeGeneres sobre Diddy ressurgiu em 2016. Plataformas de mídia social como o X, antigo Twitter, foram inundadas com opiniões, memes e teorias da conspiração, todas centradas na conexão de Ellen com o magnata da música agora legalmente em apuros. Seu infame apelido cool do MC Snuggle Stuff, que parecia inocente na época, agora está sendo analisado em um contexto muito mais sombrio, gerando um amplo debate. Fãs e críticos estão divididos. De um lado, muitas pessoas estão defendendo o tweet de Ellen como simplesmente parte de sua personalidade brincalhona e bem-humorada, sugerindo que o apelido era apenas mais um exemplo de sua natureza peculiar. Esses apoiadores acreditam que a abordagem despreocupada de Ellen não deve ser mal interpretada como uma indicação de que ela sabia de algo sobre a suposta má conduta de Diddy. No entanto, um número crescente de usuários da internet está questionando se há mais no relacionamento de Ellen com Diddy do que aparenta. Teorias da conspiração surgiram, particularmente girando em torno das notórias festas Freak Off de Diddy, e alguns acreditam que o silêncio de Ellen é revelador. Muitos estão exigindo respostas, imaginando se Ellen tinha algum conhecimento do comportamento controverso de Diddy. O fato de Ellen não ter abordado publicamente o tweet ou sua conexão com Diddy está apenas colocando lenha na fogueira. Comentários nas redes sociais têm sido duros, com usuários apontando o silêncio de Ellen como um sinal de culpa por associação. Postagens como "seu rosto diz que ela é culpada, e ela está envolvida" são comuns, mostrando quão rápido a opinião pública pode mudar. Memes e piadas sobre a situação também estão circulando amplamente, intensificando ainda mais o escrutínio. Enquanto isso, alguns fãs estão pedindo uma resposta mais comedida, observando que não há evidências concretas ligando Ellen a nenhum dos supostos crimes de Diddy. Esses usuários argumentam que é injusto assumir a culpa com base apenas em tweets antigos e trocas despreocupadas do The Ellen Show. O silêncio de Ellen criou um vácuo, permitindo que a especulação corresse solta. Enquanto alguns a defendem como simplesmente uma comediante brincalhona, outros agora estão reexaminando cada interação entre ela e Diddy, buscando sinais de conhecimento mais profundo ou cumplicidade. Com ambos os lados do debate a todo vapor, está claro que o público exige respostas, e até que Ellen aborde a situação diretamente, é improvável que a conversa online desapareça. O silêncio contínuo de Ellen levará a mais danos à sua reputação, ou ela acabará falando? Como outras celebridades ligadas a Diddy responderão à medida que a pressão pública aumenta? Sean Diddy Combs está atualmente enfrentando graves alegações legais, incluindo acusações de extorsão e tráfico que remontam à década de 1990. Essas acusações vieram à tona após uma investigação federal, culminando em sua prisão em setembro de 2024. Diddy é acusado de liderar uma empresa criminosa envolvendo coerção e exploração, com várias mulheres se apresentando alegando que ele usou seu poder e influência para facilitar maus tratos. Vazamentos para a mídia levaram a uma ordem de silêncio mútua.
Sua equipe jurídica solicitou que o juiz emitisse a ordem para evitar que novos vazamentos influenciassem a opinião pública. As alegações contra Diddy não são novas, mas ressurgiram após processos judiciais recentes. Uma das principais figuras envolvidas no caso é Cassie Ventura, uma ex-namorada que entrou com uma ação judicial acusando Diddy de anos de comportamento abusivo. Embora Cassie tenha desistido de sua ação judicial após chegar a um acordo, suas acusações desencadearam uma onda de reivindicações adicionais, com várias outras mulheres se apresentando com histórias semelhantes. Entre as acusações estão alegações de que Diddy traficava indivíduos, os coagia a atos inapropriados e usava seu status de celebridade para controlar aqueles ao seu redor. A equipe jurídica de Diddy negou todas as acusações, sustentando que essas alegações são infundadas e parte de esquemas movidos a dinheiro. Seus advogados tentaram várias vezes garantir fiança, mas ele permanece sob custódia federal até agora. A batalha legal deve continuar, com uma data de julgamento marcada para maio de 2025. Em resposta a essas alegações, outras celebridades se manifestaram. O rapper 50 Cent tem sido particularmente vocal, usando sua plataforma para criticar Diddy e até mesmo produzindo uma série documental da Netflix focada nas acusações contra ele. Espera-se que a série explore não apenas as ramificações legais, mas também o impacto mais amplo que as ações de Diddy tiveram na indústria do entretenimento. O efeito cascata do caso de Diddy se estende muito além de sua reputação pessoal. Suas conexões de longa data com figuras influentes em Hollywood e na indústria musical levaram muitas celebridades a se distanciarem dele. À medida que mais informações vêm à tona, há uma preocupação crescente sobre como tais indivíduos de alto perfil podem ter sido cúmplices, consciente ou inconscientemente, em encobrir ou fazer vista grossa para seu comportamento. As implicações do caso de Diddy são significativas para a indústria do entretenimento. Ele destaca questões sistêmicas de abuso de poder dentro de Hollywood e do mundo da música, onde certos indivíduos exerceram imensa influência, muitas vezes às custas de outros. À medida que o caso se desenvolve, ele pode levar a novas revelações sobre o lado mais sombrio da cultura das celebridades, forçando a indústria a confrontar suas próprias falhas em lidar com tal comportamento no passado. Outras figuras de alto perfil enfrentarão escrutínio enquanto o julgamento de Diddy se desenrola, e como isso impactará a resposta da indústria do entretenimento à má conduta. Recentemente, uma suposta lista de convidados conectada às festas notórias de Sean Diddy Combs apareceu online, e o nome de Ellen DeGeneres está entre os mencionados. A lista, que inclui figuras de alto perfil do entretenimento, política e esportes, se tornou viral, alimentando teorias da conspiração e especulações nas mídias sociais. Celebridades como Jay-Z, Beyoncé, Justin Bieber e até mesmo figuras políticas como Barack Obama e Donald Trump também estão listadas. Embora essa lista tenha ganhado força rapidamente, sua autenticidade é questionável, com muitos erros, como nomes escritos incorretamente. Ellen DeGeneres aparece como Ellen DeGeneres. Essas inconsistências levaram alguns a descartar a lista como falsa, enquanto outros continuam a acreditar que ela pode ser real. Apesar da natureza duvidosa da lista, o nome de Ellen sendo associado a ela criou um efeito cascata, levantando preocupações sobre o impacto duradouro que tais acusações podem ter em sua imagem pública. Estar ligada a uma figura controversa como Diddy, que atualmente enfrenta acusações sérias, incluindo extorsão e tráfico, pode ter um impacto profundo na reputação de Ellen, mesmo que as acusações sejam infundadas. A percepção pública pode ser difícil de controlar, e a natureza acelerada da internet significa que rumores e especulações se espalham rapidamente, muitas vezes deixando uma marca permanente na marca de uma celebridade. P. Diddy's devices. So the government is going to be kind of And this whole notion that Mr. Combs is forcing drugs on someone is just nonsensical. The youngest victim at the time of the occurrence was 9 years old. We have an individual who was 14 years old. He's going to clear his name, and we're going to stand by his side as he does. How's he going to defend himself at this point? He's got a ton of money. He's got a ton of attorneys. Em um caso que capturou ampla atenção, os recentes desenvolvimentos judiciais lançaram nova luz sobre as batalhas legais em andamento envolvendo Diddy. Novas evidências surgiram, levantando questões sobre as implicações tanto para o artista quanto para as partes envolvidas.
O que essas evidências podem significar para o futuro do caso? Como isso afetará a carreira e a imagem pública de Diddy? Junte-se a nós enquanto nos aprofundamos nas últimas atualizações sobre o que Diddy tentou durante sua audiência judicial. Sean Diddy Combs, conhecido por sua música, empreendedorismo e estilo de vida de alto perfil, agora se encontra no centro de uma tempestade jurídica significativa. Os desenvolvimentos recentes em seu caso chocaram os fãs e a indústria. Ele está enfrentando acusações sérias, incluindo alegações de tráfico e má conduta. A acusação acusa Sean Combs de conspiração para extorsão, tráfico e transporte interestadual. Essas acusações pintam um quadro preocupante de seu suposto envolvimento em atividades criminosas que vão muito além da mera má conduta. De acordo com a acusação, Diddy é acusado de administrar uma empresa criminosa que se envolvia em tráfico e trabalho forçado. Essa rede, conforme descrito em documentos legais, supostamente coagia mulheres a participar de condutas impróprias contra sua vontade. A promotoria alega que Diddy usou sua considerável influência e recursos para manipular essas mulheres, às vezes gravando esses encontros sem seu consentimento. Essas ações perturbadoras são consideradas parte de um esquema maior projetado para manter o controle sobre suas vítimas, garantindo seu silêncio e obediência. A batalha legal é complexa e se intensificou à medida que a equipe de defesa de Diddy trabalha diligentemente para rebater as alegações da promotoria. Uma de suas principais estratégias tem sido questionar a credibilidade das evidências contra ele. Os advogados de Diddy afirmam que o governo vazou filmagens prejudiciais e outras evidências para a mídia, argumentando que esses vazamentos contaminaram o júri e comprometeram o direito de Diddy a um julgamento justo. Esse argumento muda o foco das acusações sérias para a conduta da promotoria, adicionando uma camada de drama à saga jurídica em desenvolvimento. Apesar desses esforços de defesa, a promotoria continua determinada e enfatiza a força de seu caso. Eles apontam para extensas evidências digitais coletadas durante as batidas nas propriedades de Diddy, incluindo vídeos, e-mails e comunicações que supostamente revelam as táticas coercitivas empregadas por Diddy e seus associados. Os depoimentos de testemunhas desempenham um papel crucial na narrativa da promotoria, com vários indivíduos se apresentando para compartilhar suas experiências. Esses relatos corroboram as alegações de abuso e exploração, reforçando o caso da promotoria. A equipe de defesa de Diddy, liderada pelos proeminentes advogados Mark Agnifilo e Ten Gagos, também tentou desacreditar as testemunhas que testemunharam contra ele. Eles argumentam que muitas das mulheres tinham relacionamentos consensuais com Diddy e que seu envolvimento nas supostas atividades era voluntário. Ao apresentar evidências de relacionamentos e comunicações de longo prazo, a defesa visa retratar os acusadores como oportunistas em busca de ganho financeiro, em vez de vítimas de uma empresa criminosa. Essa tática visa minar a narrativa da promotoria e criar dúvidas nas mentes dos jurados. Outro aspecto significativo da estratégia de defesa foi atrasar os procedimentos legais. Os advogados de Diddy entraram com moções para suprimir evidências e solicitaram mais tempo para revisar as vastas quantidades de dados coletados pela promotoria. Essas manobras legais servem para ganhar tempo para a defesa e podem enfraquecer o caso da promotoria ao desafiar a admissibilidade de evidências cruciais. Além disso, a defesa sugeriu o potencial para novos desafios legais, incluindo apelações baseadas em supostos erros processuais e violações dos direitos constitucionais de Diddy. À medida que o julgamento se aproxima, ambos os lados estão se preparando para uma batalha legal contenciosa. A promotoria planeja apresentar um relato detalhado dos supostos crimes de Diddy, apoiado pelas evidências digitais coletadas. Enquanto isso, a defesa continuará seus esforços para desafiar a credibilidade do caso da promotoria, enquanto a imagem pública e a carreira de Diddy permanecem em risco. E depoimentos de testemunhas. Enquanto isso, a equipe de defesa de Diddy está igualmente comprometida em apresentar uma forte contranarrativa que desacredite as alegações da promotoria e reforce sua representação de Diddy como um homem inocente enfrentando acusações injustas. A situação em desenvolvimento não só impactou Diddy, mas também levantou questões mais amplas sobre a dinâmica de poder na indústria do entretenimento. Com todas essas intensas manobras legais em jogo, quais evidências-chave realmente farão a balança pender neste caso? Quanto peso os dados digitais e os depoimentos de testemunhas terão? Vamos explorar as evidências críticas que podem decidir o destino de Sean Diddy Combs no próximo julgamento.
A promotoria reuniu uma quantidade significativa de evidências, principalmente de dispositivos eletrônicos obtidos durante batidas nas propriedades de Didi. Quase 100 dispositivos foram confiscados, incluindo celulares, laptops, tablets e discos rígidos retirados de suas casas em Miami e Los Angeles, bem como de um aeroporto privado na Flórida. Este transporte contém mais de 90 terabytes de dados, que a promotoria descreve como extraordinários. Eles acreditam que essa riqueza de informações desempenhará um papel crucial em seu caso contra Didi, particularmente no apoio a alegações de crimes graves. Os dados extraídos desses dispositivos eletrônicos incluem vídeos, e-mails e outras formas de comunicação digital que supostamente ilustram o envolvimento de Didi em atividades ilegais. A promotoria afirma que essa evidência ajudará a vincular Didi a acusações de tráfico e má conduta. No entanto, o grande volume de dados criou um desafio considerável para as equipes de acusação e defesa, enquanto trabalham para peneirar as vastas quantidades de informações para construir seus respectivos casos. A promotoria enfatiza que essa evidência digital é crítica para delinear a extensão da suposta empresa criminosa de Didi, que eles alegam envolver não apenas tráfico, mas também trabalho forçado e outras atividades ilícitas. Juntamente com a evidência digital, os depoimentos de testemunhas desempenharam um papel essencial no caso da promotoria. Várias testemunhas importantes se apresentaram com relatos detalhados de suas experiências com Didi. Um dos relatos mais significativos veio de um ex-funcionário que compartilhou que foi coagido a participar e facilitar as supostas festas de surto de Didi. Os relatórios sugerem que esses eventos envolveram elaboradas performances íntimas, muitas vezes coagidas por meio de intimidação e influência de substâncias controladas. Outro depoimento importante foi dado por um ex-associado de Didi, que alegou ter testemunhado intimidação e comportamento coercitivo empregado por Didi para manter o controle sobre suas vítimas. Esta testemunha detalhou incidentes em que Didi supostamente usou ameaças e força física para garantir a conformidade daqueles envolvidos em suas atividades. A promotoria utilizou esses depoimentos para fortalecer seu caso, afirmando que eles corroboram as evidências digitais e fornecem uma narrativa consistente do suposto comportamento criminoso de Didi. Por outro lado, a equipe de defesa de Didi tentou minar a credibilidade dessas testemunhas. Eles argumentam que as motivações das testemunhas são questionáveis, sugerindo que ganhos financeiros ou ressentimentos pessoais podem estar motivando seus depoimentos. A equipe jurídica alega que muitos dos relacionamentos mencionados pelas testemunhas foram consensuais e que as alegações foram exageradas ou fabricadas. Apesar dos esforços da defesa, a promotoria continua confiante sobre a força de seu caso, apoiada pela combinação de evidências digitais e depoimentos de testemunhas. Eles argumentam que o volume e a consistência das evidências apresentam um caso convincente contra Didi, um que eles acreditam que será desafiador para a defesa contestar. À medida que o julgamento continua, espera-se que a interação entre as evidências digitais e os depoimentos das testemunhas seja um ponto focal. Ambos os lados estão trabalhando duro para persuadir o júri a ver sua perspectiva. Com a quantidade esmagadora de evidências digitais e depoimentos de testemunhas apresentados, como o juiz navegará neste caso complexo? E quais decisões cruciais moldarão o futuro do julgamento de Didi? Fique ligado enquanto mergulhamos no papel crucial do juiz Arun Subramanian nesta batalha jurídica de alto risco. Na saga jurídica em andamento envolvendo Sean Diddy Combs, o foco mudou para uma figura notável no judiciário, o juiz Arun Subramanian. Nomeado juiz distrital para o Distrito Sul de Nova York em março de 2023, o juiz Subramanian fez história como o primeiro sul-asiático a ocupar esta posição. Antes de sua carreira judicial, o juiz Subramanian tinha uma rica formação jurídica, incluindo estágios com figuras proeminentes no judiciário. Ele trabalhou para Dennis Jacobs no Tribunal de Apelações dos Estados Unidos para o Segundo Circuito e também teve a oportunidade de ser escrivão da falecida juíza da Suprema Corte Ruth Bader Ginsburg. Essas experiências lhe deram insights sobre o processo judicial que mais tarde o serviriam bem como juiz. Antes de sua nomeação, ele era sócio da Sussman Godfrey LLP, onde seu trabalho girava principalmente em torno de direito comercial e de falências. O caso contra Didi tomou um rumo significativo quando o juiz Subramanian interveio para supervisionar os procedimentos depois que o juiz anterior, Andrew L. Carter Jr., se recusou. Uma das primeiras e mais notáveis decisões tomadas pelo juiz Subramanian foi negar o pedido de fiança de Didi.
Esta decisão manteve o magnata da música sob custódia enquanto ele aguarda o julgamento. Um tribunal federal de apelações negou um pedido da equipe jurídica de Diddy para libertá-lo imediatamente da prisão. A promotoria argumentou que Diddy representava um risco de fuga e poderia potencialmente intimidar testemunhas se fosse solto. O juiz Subramanian concordou com essas preocupações, destacando a seriedade das acusações contra Diddy. A defesa sugeriu alternativas como prisão domiciliar com monitoramento por GPS e um valor de fiança substancial, mas o juiz considerou essas medidas inadequadas dadas as circunstâncias. O juiz Subramanian não se concentrou apenas na questão da fiança, mas também desempenhou um papel crucial no estabelecimento do cronograma do julgamento. Durante uma audiência em 10 de outubro de 2024, ele anunciou que o julgamento começaria em 5 de maio de 2025. Esta decisão foi tomada após considerar a vasta quantidade de evidências que ambos os lados precisam examinar, incluindo mais de 90 terabytes de dados apreendidos dos dispositivos eletrônicos de Diddy. E esse volume de informações exigiu uma abordagem cuidadosa para o agendamento. Ao permitir tempo suficiente para a acusação e a defesa se prepararem, o juiz Subramanian demonstrou seu comprometimento em garantir um processo judicial justo e completo. No entanto, suas decisões não vieram sem sua parcela de controvérsia. A equipe de defesa questionou repetidamente as decisões do juiz Subramanian, argumentando que tanto a negação da fiança quanto o cronograma estendido para o julgamento estão prejudicando injustamente Diddy. Eles apresentaram moções para reconsiderar a decisão da fiança, citando novas evidências e mudanças nas circunstâncias que eles acreditam que justificam um resultado diferente. No entanto, o juiz Subramanian negou consistentemente esses pedidos, sustentando que os fatores de risco identificados durante a audiência inicial de fiança ainda se aplicam. Ele ressaltou a necessidade de preservar a integridade do julgamento, enfatizando a importância de manter um processo justo, mesmo para indivíduos de alto perfil. Ao longo desses procedimentos, o juiz Subramanian abordou seu papel com consideração cuidadosa e equilíbrio. Ele fez disso uma prioridade para garantir que tanto a acusação quanto a defesa tenham oportunidades iguais para apresentar seus casos completamente. Suas decisões refletem um compromisso com a imparcialidade judicial e uma determinação em defender o Estado de Direito, que são essenciais para manter a confiança pública no sistema judicial. As decisões do juiz Subramanian impactaram inegavelmente a situação legal de Diddy. Mas quais são as consequências imediatas para o magnata da música? Como Diddy está lidando atrás das grades em uma das prisões mais severas de Nova York? Vamos explorar a realidade de onde ele está agora e as condições que ele está enfrentando na prisão. Sean Diddy Combs está atualmente detido no Metropolitan Detention Center, MDC, no Brooklyn. Esta instalação é conhecida por suas condições difíceis e muitas vezes terríveis. Diddy foi preso sob acusações graves, e desde então, está preso nesta prisão federal. Muitos descrevem o MDC como o inferno na Terra, destacando quão terríveis são as condições de vida. Localizado em uma parte industrial do Brooklyn, a MDC é a única prisão federal na cidade de Nova York e, infelizmente, enfrenta problemas graves desde que foi inaugurada na década de 1990. A vida no MDC é muito difícil para Diddy. A instalação é superlotada e suja, com muitos presos reclamando das condições. Há bloqueios frequentes que limitam a movimentação dos presos, o que significa que eles têm pouco acesso a serviços essenciais como chuveiros, exercícios e visitas de familiares ou amigos. Esses bloqueios geralmente são resultado da escassez de funcionários. O MDC tem enfrentado críticas por não ter guardas suficientes, o que piora a situação já terrível. Sem supervisão suficiente, a violência geralmente rompe entre os presos. Relatórios do MDC revelam uma série de problemas preocupantes. Rigor é um problema comum, e há alegações de que alguns membros da equipe estão envolvidos no contrabando para dentro da instalação. Tragicamente, o MDC viu várias mortes ao longo dos anos, destacando quão perigoso pode ser para os encarcerados lá. Houve 2 assassinatos, 4 suicídios e vários esfaqueamentos e bloqueios nos últimos anos. A infraestrutura da prisão está em más condições, com problemas como o concreto caindo, temperaturas congelantes no inverno e celas com mau funcionamento. Por causa dessas condições perigosas, alguns juízes até se recusaram a enviar presos para o MDC, afirmando que ele não pode fornecer um ambiente seguro ou humano.
Outro problema significativo no MDC é o atendimento médico disponível para os presos. Muitos relataram que demoram muito para receber atendimento médico, o que pode piorar seus problemas de saúde e levar a complicações sérias. A unidade médica do MDC geralmente não tem pessoal suficiente e não tem os recursos necessários para cuidar adequadamente da população carcerária. Essa falta de atendimento médico adequado se tornou um ponto de discórdia nos casos legais de Didi. Seus advogados argumentam que as duras condições no MDC são prejudiciais à sua saúde. A equipe jurídica de Didi tem trabalhado duro para garantir sua libertação sob fiança. Eles sugeriram alternativas, como permitir que ele fique em prisão domiciliar com monitoramento por GPS em sua mansão de $48 milhões em Miami Beach. No entanto, o tribunal negou esses pedidos, citando a gravidade das acusações e o potencial de Didi adulterar testemunhas como razões para mantê-lo sob custódia. Sua equipe de defesa destacou as péssimas condições no MDC, descrevendo-as como uma tragédia contínua e enfatizando a necessidade de Didi ser colocado em um ambiente mais seguro. Enquanto Didi aguarda seu julgamento, ele permanece no MDC, suportando as duras condições que muitos outros presos também enfrentam. Sua situação lança luz sobre questões mais amplas dentro do sistema prisional federal. Problemas como superlotação, violência e assistência médica precária são muito comuns nessas instalações. As duras realidades no MDC atraíram considerável atenção da mídia, especialmente devido ao status de celebridade de Didi. Sua experiência desencadeou discussões sobre a necessidade urgente de reforma dentro do sistema de detenção federal, levantando questões sobre como os presos são tratados e o que pode ser feito para melhorar suas circunstâncias. O tempo de Didi no MDC destaca as duras realidades da vida atrás das grades. Mas o que o futuro reserva para ele? Se ele for condenado por essas acusações sérias, seu império sobreviverá a tal golpe, ou seus problemas legais alterarão permanentemente sua vida e carreira? Fique conosco enquanto exploramos o que pode acontecer com Didi. Enquanto Sean Diddy Combs enfrenta a possibilidade de condenação por acusações sérias, incluindo tráfico e má conduta, seu futuro parece cada vez mais incerto. Se for considerado culpado, Diddy pode enfrentar uma longa pena de prisão que mudaria drasticamente sua vida. Especialistas jurídicos indicam que as acusações contra ele são severas o suficiente para resultar em um tempo significativo atrás das grades. Especificamente, a acusação de conspiração sozinha acarreta uma pena máxima de prisão perpétua, enquanto a acusação de tráfico tem uma pena mínima obrigatória de 15 anos e também pode levar a uma pena perpétua. Dada a seriedade dessas acusações, uma longa pena de prisão parece quase garantida se Diddy for condenado. O caso da promotoria é supostamente forte, apoiado por extensas evidências digitais e depoimentos de testemunhas, o que aumenta ainda mais a probabilidade de uma condenação. No entanto, a potencial sentença não é o único obstáculo que Diddy enfrenta. As consequências pessoais e profissionais de seus problemas legais são de longo alcance. Em um nível pessoal, o tempo de Diddy na prisão teria um impacto profundo em sua família. Como pai de 6 filhos, sua ausência certamente os afetaria profundamente. Eles não apenas teriam que lidar com a ideia de seu pai estar na prisão, mas também suportariam a turbulência emocional do escrutínio público em torno do caso. O estigma associado às suas acusações e potencial condenação pode levar a efeitos psicológicos duradouros em seus filhos e outros membros da família. Os relacionamentos dentro de sua família também podem sofrer, pois a tensão emocional cobra seu preço. Na frente profissional, as batalhas legais de Diddy ameaçam desmantelar o império que ele construiu ao longo de décadas. Seus empreendimentos comerciais abrangem música, moda e mídia, com sua marca sendo uma parte crucial de seu sucesso. Os problemas legais em andamento já começaram a manchar sua reputação, o que é essencial para manter parcerias comerciais sólidas e a confiança do consumidor. Empresas e marcas associadas a Diddy podem começar a se distanciar dele para evitar publicidade negativa, levando ao término de negócios e parcerias lucrativas. Esse distanciamento pode resultar em perdas financeiras significativas e prejudicar futuras oportunidades de negócios, dificultando sua recuperação. Além disso, a tensão financeira de honorários advocatícios e possíveis acordos relacionados a processos civis adiciona outra camada de dificuldade. Casos de alto perfil como o de Diddy geralmente exigem uma equipe de advogados de primeira linha, cujos honorários podem rapidamente aumentar para milhões de dólares.
Se os processos levarem a acordos, os custos podem aumentar ainda mais, impactando significativamente seu patrimônio líquido. O fardo dessas batalhas legais, combinado com a potencial perda de receita comercial, representa uma séria ameaça à sustentabilidade de seus empreendimentos. O impacto na carreira musical de Diddy é outra grande preocupação. Como uma figura proeminente na indústria musical, seus problemas legais podem levar a um declínio nas vendas de música e números de streaming. Os fãs podem começar a se distanciar dele, e os colaboradores podem hesitar em trabalhar com ele devido à publicidade negativa em torno de seu caso. Isso pode afetar sua influência e alcance dentro da indústria, o que tem sido um aspecto crucial de sua carreira. Novos artistas também podem ser dissuadidos de se associar a ele, diminuindo ainda mais seu papel e status na cena musical. A ex de Diddy soltou uma bomba no tribunal, virando tudo de cabeça para baixo. Sua última declaração deixou os fãs e a mídia agitados, gerando novas perguntas sobre a vida pessoal de Diddy e batalhas legais. À medida que isso se desenrola, todos estão se perguntando o que isso pode significar para seu futuro, dentro e fora dos holofotes. Essa nova revelação pode ser a chave para desvendar verdades ocultas sobre os relacionamentos de Diddy? Diddy começou a namorar a estilista Misa Hylton no início dos anos 1990, quando estava fazendo seu nome no mundo da música. Ele desempenhou um papel importante no lançamento da carreira de Hylton ao contratá-la para estilizar o grupo de handball Jodeci. Em dezembro de 1993, o casal deu as boas-vindas ao filho, Justin. Embora tenham se separado logo depois, eles permaneceram em bons termos enquanto criavam Justin. Hylton até compareceu à comemoração do 50º aniversário de Diddy em 2019. No entanto, em junho de 2023, as tensões entre os dois surgiram nas redes sociais depois que Justin foi preso por dirigir sob efeito de álcool. Em sua história no Instagram, Hylton parecia frustrada, escrevendo que ela ficou sentada por anos fingindo que não havia nada de errado. Ela também pareceu criticar o processo de Diddy contra a Diageo, a empresa por trás de suas marcas Ciroc e de Leon. Diddy os processou por discriminação racial, alegando que eles não promoveram as marcas adequadamente. Hylton expressou sua desaprovação, dizendo: "Como você deixa de ser um dos melhores para ganhar todo o seu dinheiro com álcool e depois processa a empresa? Por que não vender algo saudável que eleva as pessoas?" Apesar do post acalorado, os dois se acertaram logo depois. Além disso, Hylton falou depois que um vídeo preocupante de Diddy e sua ex-namorada, Cassie Ventura, ressurgiu. O vídeo, de 2016, mostra Diddy empurrando e chutando Cassie, deixando muitos em choque. Hylton foi ao Instagram em 21 de maio para expressar seus sentimentos. Ela compartilhou fotos dos outros filhos de Justin Diddy, incluindo Quincy, Christian, Chance, os gêmeos Delilah e Jesse, e o bebê Love. Em seu post, ela disse: "Meu coração se parte por Cassie ter que reviver essa experiência dolorosa. Eu sei exatamente como ela se sente. Isso trouxe à tona meu trauma passado", ela continuou. Essas crianças foram criadas por mulheres que queriam o melhor para elas. Sempre priorizamos Deus e a educação, trabalhando juntas para apoiar seus sonhos. Alguns dos mais novos não têm a mãe com eles, e nós assumimos a responsabilidade de cuidar deles.